faz e que me marcou bastante. Conta-se que um senhor idoso foi ao centro de saúde fazer o curativo de uma ferida que ele tinha na mão. E ele chegou logo no início da abertura do centro de saúde e quando ele foi chamado para ser atendido, foi logo o primeiro a ser atendido, ele, à medida que a enfermeira estava a fazer o curativo, a enfermeira reparou que ele estava muito ansioso. Ele estava sempre a olhar para o relógio, como se ele tivesse um compromisso e estivesse atrasado. E a enfermeira, curiosa, disse assim: vou perguntar o que é que se passa, porque o senhor já com 80 e tantos anos, mas que compromisso é esse que ele está tão ansioso? E perguntou-lhe: olha, meu senhor, peço desculpa estar-lhe a perguntar, mas eu vejo que o senhor está muito ansioso, está inclusive assim para olhar para o relógio. O senhor tem algum compromisso importante? E ele disse: por acaso não tenho. O meu compromisso é ir tomar um pequeno almoço com a minha esposa que está no lar. Minha esposa, tal como eu, já é muito velhinha, ela está no lar. E eu fiz um compromisso com ela de tomar um pequeno almoço com ela todos os dias de manhã. E a enfermeira virou-se para ele e disse assim: ai, que querido, que coisa bonita. Ela deve ficar muito feliz. Você ir sempre tomar um pequeno almoço com ela. Certeza que ela não vai ficar preocupada e triste se você chegasse 5 minutos atrasado por estar a fazer um curativo na mão. E ele respondeu e disse assim: sabe, senhora enfermeira, ela já nem sabe quem eu sou. Ela está com Alzheimer. Ela já não me reconhece. E ela olhou e disse assim: meu senhor, mas se ela nem me conhece, por que você está tão ansioso para ir tomar um pequeno almoço com ela? Ele respondeu e disse à enfermeira: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o compromisso. Compromisso é algo divino. Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus de aliança. Deus fez um compromisso conosco em Jesus. E hoje, quando nós decidimos ser pessoas de compromisso na nossa vida, não só na igreja, mas no nosso trabalho, na nossa família, com as pessoas lá fora, quando nós decidimos ser pessoas de compromisso, nós estamos a glorificar a Deus, porque nós estamos a mostrar o caráter de Deus. Deus é um Deus de compromisso. E se eu sou filho de Deus, eu também tenho que ser um homem de compromisso. Glória a Deus. Uma pessoa de compromisso. E hoje eu queria falar convosco sobre as 5 condições para que haja um verdadeiro compromisso na nossa vida. Primeiro, em relação à igreja, no contexto que nós estamos a falar, em relação à família, compromisso com a esposa, com o marido, com os filhos, compromisso com os irmãos na igreja do Senhor, mas não só, compromisso também com aqueles que estão lá fora. Então, no primeiro livro de Samuel 18, vamos abrir, diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, ele quem? David, a alma de Jónatas. Quem era Jónatas? Filho de Saul. Ok? Quem era Saul? Rei de Israel. O primeiro rei de Israel que Samuel ungiu. Certo? Diz a Bíblia: a alma de Jónatas se ligou com a alma de Davi e Jónatas o amou como a sua própria alma. Próximo. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Próximo. E Jónatas e Davi fizeram uma aliança. Compromisso. Porque Jónatas o amava como a sua própria alma. A primeira coisa, irmãos, que o Senhor nos quer dizer hoje é que a base do compromisso, o alicerce, é o amor. Nós só temos verdadeiramente compromisso com aquilo que nós amamos. O facto de nós não cumprirmos os nossos compromissos, de dizermos coisas e depois não as fazermos, é porque, na realidade, muitas vezes nós não amamos aquilo com o qual nós nos comprometemos. Porque se nós amássemos, nós teríamos compromisso. Porque a base do compromisso é o amor. O que é que a Bíblia diz aqui? Nos versos que nós lemos, em 2 versos diz a mesma coisa. Jónatas amava Davi. E porque amava Davi, Jónatas fez o quê? Uma aliança. Um compromisso.
Então hoje, meu irmão, para que tu sejas uma pessoa de compromisso, tu precisas de amar. Tu precisas que o amor de Deus esteja derramado no teu coração. Queres ter mais compromisso com a tua família? Ora ao Senhor para que ames mais a tua família. Queres ter mais compromisso com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos? Pede ao Senhor mais amor. Porque, irmãos, quanto mais nós amarmos, mais nós vamos ser fiéis, mais nós vamos ser compromissados. Lembrem-se, o compromisso é algo divino. Revela o caráter de Deus. Amém? Então, a base do compromisso o que é? O amor. Se tu não estás a conseguir cumprir os teus compromissos, então tu tens que pedir a Deus mais amor. A Bíblia diz que Deus já derramou o seu amor nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Agora, vamos ver a aliança, o compromisso que Jonatas fez com Davi. Porque ele deu 5 coisas a Davi como sinal do seu compromisso. Estas 5 coisas, elas são representativas, elas são símbolos de algo que hoje Deus quer falar connosco, algo que nós queremos aplicar aos nossos compromissos e à nossa vida. A Bíblia diz no Velho Testamento, o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento é o quê? É algo profético, simbólico, que aponta para a revelação de Jesus Cristo. Por isso é que Jesus disse que tudo no Velho Testamento apontava para Ele. Ele era o cumprimento de todas as coisas. Então, o que é que estes símbolos que nós vamos ler representam hoje? Vamos ver. Vamos ler, verso 4. E Jonatas se despojou ou despiu da sua capa. Diz comigo, capa. Que trazia sobre si e a deu a David, como também as suas vestes. Diz comigo, vestes. Há outra tradução que diz armadura. Alguém tem na sua Bíblia a armadura? Amém. A palavra original hebraica dá-nos a ideia de armadura. Certo? Até a sua espada. Diz comigo, espada. O seu arco. Diz comigo, arco. E o seu cinto. Diz comigo, cinto. Então temos aqui 5 coisas. Conseguem lembrar? Capa, armadura, espada, arco e cinto. Jonatas, para oficializar o compromisso dele com Davi, lhe deu 5 coisas. Nós hoje vamos ver o que é que elas representam, à luz da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. 1 de Pedro. Mas que a Bíblia se interpreta assim. Então nós vamos entender o que é que cada uma destas coisas representa para nós podermos entender quais são as 5 condições, aos olhos de Deus, de um verdadeiro compromisso. A primeira coisa que a Bíblia fala é a capa. A capa, irmãos, o que é que representa a capa? Espiritualmente, o que é que, quando Jonatas deu a capa a Davi, estava a dizer o quê? Ele estava a dizer, estás com frio? Não. Jonatas estava a dizer algo Jonatas estava a dizer, ao dar-lhe a capa, Jonatas estava a dizer algo muito profundo. Mas para nós entendermos, temos que usar a primeira lei da hermenêutica, que é a ciência de interpretação bíblica, que é a lei da primeira menção. Isto é, a primeira vez que alguém fala na Bíblia, ela tem um poder, é como uma chave que ajuda a interpretar toda a Bíblia. Sempre que aquilo fala de algo, nós temos que perceber quando é que aquilo foi a primeira vez citado na Bíblia, para percebermos o contexto da palavra. A primeira vez que a palavra capa aparece na Bíblia foi em Gênesis 9. Abre lá comigo, Gênesis 9. Em Gênesis capítulo 9, a palavra de Deus conta-nos a história que nós já conhecemos desde a escola bíblica dominical. Fala-nos da arca de Noé e fala-nos também do que aconteceu depois de Noé ter saído da arca. Quem é que sabe o que aconteceu depois de Noé ter saído da arca? Alguém se lembra? Depois de Noé ter saído da arca, qual foi a primeira coisa que ele fez? Vamos ler o verso 21. Gênesis 9, 21 diz assim: e bebeu do vinho, ou melhor, põe antes o anterior, o vinho. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Ok? Próximo. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se, ou despiu-se, no meio da sua terra. Então a Bíblia diz que Noé, depois de ter saído da arca, plantou uma vinha, fez vinho e bebeu do vinho e embebedou-se. Ok? Fazer aqui só um parênteses. Então o vinho
pedra. Certo? Isto leva-nos a pensar. Certo? O vinho bíblico não tem álcool. Certo? E ele embebedou-se com aquele vinho e ele despiu-se na tenda. Não sabemos o que é que ele fez. Talvez fez ali umas figuras bem tontas. Porque quando uma pessoa está alcoolizada, ele diz coisas que não interessam. Ele tem atitudes vergonhosas. Quem é que já teve bêbado aqui? Amém, irmão? Estou a brincar com vocês. Mas quando nós estamos alcoolizados, não é? Graças a Deus nunca tive. Mas aqueles irmãos que já o tiveram ou que já viram alguém, sabem o que eu estou a falar? Nós fazemos coisas ridículas, vergonhosas. Não é também. Só que sabe o que é que aconteceu? Lê o verso a seguir. Olha lá. E viu Cão. Quem era Cão? Cão ou Cã? Era o filho mais novo de Noé. Noé tinha 3 filhos. O nome deles era Sem, Jafé e Cão. Certo? Cão era o mais novo. E olha o que é que diz a Bíblia. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fez-o saber a ambos os seus irmãos no lado de fora. A Bíblia dá-nos a ideia, quando nós lemos este texto no original hebraico, a ideia que dá é que Cão expôs a nudez do seu pai. Cão chegou lá fora e deve ter dito assim: venham ver o velho, as figuras tristes que ele está a fazer. Venham depressa. Só que a Bíblia diz que os 2 filhos mais velhos, Sem e Jafé, vê o que é que eles fizeram. Vê comigo. Próximo versículo. Olha o que é que eles fizeram. Então tomaram Sem e Jafé uma capa. Aqui está. Capa. Pegaram uma capa e a puseram sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Entenderam? Então, o que é que aconteceu aqui? Noé estava nu, mas os filhos mais novos foram buscar uma capa. Nem olharam, os filhos mais velhos, nem olharam para o pai nu, viraram a cara. Por respeito, cobriram a nudez do seu pai. Irmãos, quando Jonatas deu a capa a Davi, sabe o que é que Jonatas estava a dizer? Eu vou guardar-te, eu vou cobrir a tua. Eu não vou andar aí a dizer mal de ti. Eu não vou andar a dizer os teus defeitos aos outros. Eu não vou andar aí a fofocar sobre ti. Tu podes abrir a tua intimidade comigo, porque eu vou te respeitar, eu vou te guardar, eu vou cobrir a tua nudez. Posso não concordar contigo. Se tu errares, eu não te vou passar a mãozinha na cabeça. Eu vou te dizer que estás errado. Mas eu não vou andar a dizer aos outros o teu erro, o teu defeito. Eu vou te cobrir com a minha cara. Tal como já fez. Irmãos, um verdadeiro compromisso tem que haver isto. Nós temos que pôr a capa uns nos outros, irmão. Nós temos que cobrir uns aos outros. Irmão, nós não podemos andar a falar da vida das outras pessoas. Sabes que há muita gente que deixou a igreja do Senhor Jesus porque falaram da vida dela. Porque ela abriu o seu coração como um líder na igreja. Às vezes até uma história da igreja. E a vida dela foi exposta. Eu conheço pessoas, irmãos, que deixaram a igreja do Senhor porque a igreja não teve sabedoria. Expôs a nudez da pessoa. Irmão, num verdadeiro compromisso, não há exposição. Aleluia! Glória a Deus! Então hoje, irmão, nós temos que ter este cuidado. Porque muitas vezes, se nós não tivermos dispostos a pôr a capa uns com os outros, o que vai acontecer é que nós, a nossa tendência humana, é expor o outro. É apontar o dedo, é julgar. Eu não. Por isso é que Jesus nos disse: não julgueis para não ser julgados. Porque Jesus sabe que a nossa tendência é julgar o outro. Mas, irmãos, na igreja, nós não podemos julgar. Num casamento, não podemos julgar. Eu não posso ser casado, eu não posso estar a dizer mal da minha mulher, dos outros. Aos meus colegas de trabalho. Eu não posso andar a dizer mal dos meus filhos, ou os meus filhos a dizerem mal dos pais. Porque nós temos que pôr a capa uns nos outros. Entendes o que eu estou a dizer? Se calhar hoje tu olhas para trás e dizes assim: nossa, tantas vezes que eu não pus a capa, fiz como cão, tirei foi a capa. Quando eu falei mal do meu irmão, quando eu falei mal da minha mulher, do meu marido, quando eu critiquei publicamente os meus filhos, irmãos, temos que aprender a pôr a capa.
vontade. Quando nós julgamos, nós estamos a ser julgados. A Bíblia diz, irmãos, em Provérbios 6,16, 6 coisas Deus não gosta. Deus aborrece. Mas a sétima Deus abomina. E sabes qual é a sétima? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Sabe o que é semear contenda? É tirar. É dizer assim, Eliab, o pastor Jansen, ele disse que tu não sabias trabalhar, que eras um preguiçoso. Eu sei que fala isso. Irmãos, estão a ver o que é que eu estou a fazer, irmão? Estão a ver o que é que eu estou a fazer? Eu estou a descobrir a capa. Se calhar o James até pode ter chegado ao pé de mim e ter desabafado comigo. Tipo, foi fazer um trabalho com ele e dizia, pá, pois eu fiquei sozinho, ele deixou o trabalho a meio, foi-se embora, eu fiquei sozinho. Epá. E eu já vou dizer ao James, Eliab, agora ele disse, estão a entender o que eu estou a dizer? Irmão, isto destrói a igreja. Isto destrói famílias. Há famílias que irmãos não se falam por causa de fofoquices. Não esta igreja, as outras. Nesta não é. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, entenderam o que é pôr a capa? Irmãos, quando Jonatas deu a capa a Davi, ele estava a dizer, eu não vou falar, não vou denegrir a tua imagem, eu vou guardar, eu vou cobrir a tua. Segunda coisa que Jonatas deu, lembram-se? A armadura. A armadura é fácil, não é? A armadura serve para quê? Para proteger na guerra, não é? Eu visto a armadura para que quando eu for atacado, aqueles ataques não me causem dano. Então a armadura é algo que nos protege. Então quando Jonatas deu a Davi a armadura, estava-lhe a dizer o quê? Eu vou-te proteger. Para além de te guardar, eu vou-te proteger. Eu vou pôr a minha armadura em ti. O meu compromisso contigo não me vai levar a te defender. E olha, não é a mesma coisa. Uma coisa é eu não estar a falar da vida do meu irmão. É eu não expor a nudez dele. É eu não estar a criticá-lo, a fofocar sobre a vida dele. Outra coisa é quando alguém me vier falar, eu dizer, não quer saber. Vou pôr a armadura no meu irmão. Mas ele disse isto. Irmão, vamos lá. Não precisas de me dizer. Eu não quero saber. Se vejo-me dizer algo contra o meu irmão, eu prefiro não saber. Isso é pôr a armadura. É proteger o outro. É defender o outro. E nós, irmãos, temos que entender que nos nossos compromissos, por um lado, temos que cobrir com a capa, mas por outro, temos que pôr a armadura. Temos que proteger uns aos outros. Temos que orar uns pelos outros. Irmãos, no casamento a mulher tem que orar pelo seu esposo, o esposo tem que orar pela sua esposa, tem que pôr a armadura um no outro. Ao invés de estar a criticar às vezes e dizer, porquê tu fazes isto, tu fazes aquilo? Irmão, vai orar, vai pôr a armadura no outro, vai proteger o outro, porque muitas vezes as atitudes dele ou dela que te entristecem são o quê? Ações do inimigo. Satanás está a querer destruir a vossa família. Então muitas vezes, em vez de nós estarmos a tirar a capa, devemos cobrir a capa. Temos que pôr a armadura e temos que defender, temos que orar, temos que jejuar e temos que abençoar. Entendes o que eu estou a dizer? Irmão, num verdadeiro compromisso tem que haver capa, tem que haver guardar o outro, proteger. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Terceira coisa, o que é que Jonatas deu mais a Davi? A espada, não foi? Eu gosto da espada. A espada também é fácil. A espada serve para quê? Para luta. É? Na guerra, a espada é uma arma de ataque. Para quê? Para destruir o inimigo, certo? A espada, ela tem 2 sentidos aqui. Quero chamar a tua atenção. Quando Jonatas deu a espada a Davi, ele estava a dizer 2 coisas. Primeira, ele estava a dizer, eu quero me desarmar. Eu não quero ficar à defesa, desconfiado. Não. Eu confio em ti. Eu escolho te entregar a minha espada. Por outras palavras, se tu me quiseres magoar, tu podes magoar, porque eu não vou jogar à defesa. Irmãos, num compromisso, nós não podemos ficar desconfiados. Irmãos, igreja é um grupo de pessoas, é um corpo de pessoas desarmado. Nós não
podemos, irmãos, viver o verdadeiro cristianismo desconfiados uns dos outros, com medo uns dos outros. Ai, não vou falar àquela pessoa isto que eu estou a viver, porque ele, o que é que ele vai fazer? Se calhar ele vai gozar comigo, se calhar ele vai contar a outra pessoa. Não, nós somos contra Cristo. Nós temos que estar desarmados. E às vezes, quando nós estamos desarmados, somos atacados. Claro que somos, e feridos. Mas o que é que eu quero dizer é, mas meu irmão, não é porque eu já tenha sido ferido no passado que eu hoje não devo continuar. Quero-te dar 2 exemplos no Velho e no Novo Testamento. Das grandes 2 figuras maiores do Velho e do Novo. Do Velho é Moisés, do Novo é Jesus, não é? Irmão, não vamos ler porque não temos tempo. Mas a Bíblia diz que quando Moisés tinha 40 anos, olhou e viu um egípcio a maltratar um hebreu. A maltratá-lo muito. E a Bíblia diz que Moisés, diz assim, e Moisés olhou para um lado e não viu ninguém. Olhou para o outro e não viu ninguém. E o que é que fez a seguir? Agarrou-se ao egípcio e matou-o. E diz mais a Bíblia, escondeu o corpo na areia. No dia a seguir, Moisés ia passear lá no Egito e viu 2 hebreus a discutir um com o outro. E Moisés disse, meus irmãos, por que vão discutir? Para lá com isso. E um deles disse assim a Moisés, quem és tu para nos estares a repreender? Queres fazer comigo o que fizeste ontem com o egípcio? E Moisés disse, meu Deus, fui descoberto. A pergunta a fazer é, meus irmãos, como é que ele foi descoberto? Se não havia lá ninguém. Só havia 2 pessoas, o egípcio morto e o hebreu. Foi ele. Só podia. Aquilo que Moisés defendeu foi o que foi dizer a Moisés. Irmãos, quantas vezes nós ajudamos as pessoas e aqueles que nós ajudamos são os que nos traem. São aqueles que vêm dizer mal de nós. Eu e mais quem? Já ajudámos alguém que depois vem dizer mal de nós. Eu e mais quem? Mas, meu irmão, deixa-me dizer uma coisa. Moisés, por causa desta situação, não deixou de amar. Moisés, a Bíblia diz que Deus o escolheu para libertar o povo. Moisés, chegou o momento da peregrinação do deserto, que Moisés orou a Deus, quando Deus estava zangado com os hebreus. Moisés disse, Senhor, risca-me do teu livro, mas perdoa o teu povo. O que vão dizer os outros povos? Tiraste-os do Egito para os matares no deserto? Senhor, mata-me a mim, mas perdoa o teu povo. Irmão, quem diz isto? Ele foi traído pelo hebreu, foi ou não foi? Irmãos, deixem-me dizer uma coisa, eu não sei como é que está a vida hoje. Talvez eu já tenha sido traído por pessoas que amavam. As traições mais difíceis de suportar. Os traumas mais difíceis, as feridas na alma mais difíceis de nós vencermos, ultrapassar, são feitas pelas pessoas que nós mais amamos. Talvez tu já foste traído, talvez a tua vida foi exposta, denegrida, por pessoas que tu amaste, que tu confiaste. Pessoas que tu te entregaste, que te traíram. E isso talvez tenha fechado o teu coração hoje. Mas deixa-me dizer uma coisa. Não deixes que isso impeça de tu hoje voltar outra vez a dizer, eu quero me desarmar. Deus, aleluia. Outro exemplo é Jesus. Lembram-se daquele camarada lá no tanque de Betesda, que há 38 anos estava ali à espera para ser curado. O paralítico. Lembram-se da história? Irmãos, quando Jesus passou lá, estava muita gente, diz a Bíblia. Quando Jesus passou lá, perguntou a ele assim, homem, queres ser curado? O que é que o homem respondeu? Ele não disse assim, sim, eu quero, como Bartimeu cego, não é? O que é que queres que eu faça? Eu quero ver. Objetivo e claro. Não. Ele começou a refilar, ele começou a dizer, eu quero ser curado, mas ninguém me põe na água. Eu estou aqui há 38 anos e quando a água se agita, diz a Bíblia que um anjo de vez em quando agitava a água. O primeiro a entrar, apenas o primeiro era curado. Ele dizia que quando eu estava lá e quando a água agitava, ele ia arrastar-se. Tinha sempre alguém, talvez um ceguinho. E entrava na água primeiro e era curado. Ele estava amargurado. E Jesus disse assim, ei, homem, cala-te lá. Queres ser
Diz, então pega a tua cama agora e vai-te. Zampara no lote. Ele agarrou na cama e foi-se embora, foi curado, irmão. Os religiosos viram aquilo. Viram-no a carregar a cama e disseram assim: anda cá. Mas o que é isso? Tu estás a carregar a cama. Tu não sabes que hoje é dia de sábado? Tu não sabes que não é permitido no sábado carregar coisas? Tu estás a carregar a cama? Ele disse assim: ei, não tenho a culpa. O homem que me curou é que me disse: carrega a tua cama e leva-te e vai-te embora. Eu só estou a fazer o que me disseram. E quem foi esse homem que te disse isso? Não sei, nunca tinha visto. Eles disseram: está bem, podes ir embora. No templo, Jesus encontra o homem no dia a seguir. E Jesus diz assim: vem cá, olha, agora estás curado, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus está a dar a ideia de que o estado de enfermidade daquele homem era consequência do pecado dele. Talvez do pecado da boca, da língua. Mas Jesus disse assim: olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E foi-se embora. Sabe o que é que ele foi fazer? Diz a Bíblia. Foi ter coisa religiosa. Os fariseus. E foi dizer assim: olha, já descobri! O homem que curou! Foi ele! Se eu tivesse lá um banho, Jesus curou o homem, 38 anos, ninguém o ajudava. Jesus curou o homem. Jesus aparece no templo a dizer: não peques mais. E ele foi denunciar Jesus. Mas foi por ele que Jesus morreu na cruz. Irmãos, eu não sei se tu já foste traído. Jesus foi. Jesus fez o bem. Mesmo os que lhe fizeram mal. Lhe trataram mal. Por isso, irmão, não deixes de dar a espada. Não deixes de ser uma pessoa desarmada. Um coração humilde. Um coração quebrantado. Não um coração fechado, amargurado. Já viram aquelas pessoas, não é? Parece que estão zangadas com toda a gente. Parece que toda a gente lhe deve e ninguém paga. Aqui em Portugal tem muito disso, não tem? Mas eu vi logo que ela estava a pensar isso. Português, não é? Eu sou português, posso dizer sobre isso. Não é? O português parece que toda a gente deve e ninguém paga, não é? Às vezes, não é? O brasileiro é mais alegre, não é? O português está sempre: bom dia, está tudo bem? Vai-se andando. Vamos seguir. Vamos seguindo. Eu já vi uma melhor. Podia estar melhor. Irmãos, cada povo tem a sua, né? Agora, Portugal, os portugueses, os europeus em geral, são mais fechados, carrancudos, né? Depois conhecem a pessoa, são super simpáticos, são tudo e mais alguma coisa, né, irmã? Agora, quando não conhecem, dá a espada. O brasileiro dá logo a espada, a roupa dá tudo. Não é fácil. Agora, irmãos, quando nós temos um compromisso com alguém, nós temos que desarmar. Segunda coisa que significa dar a espada é dar autoridade ao outro para nos corrigir. Dar a espada é dizer assim: se vires em mim algo mau, corta. Porque a espada na Bíblia é o quê? É a Bíblia. A espada, a Bíblia diz, a palavra de Deus é como espada de dois. Então, irmãos, quando eu dou a minha espada, eu estou a dizer assim: irmã Margarida, eu dou-lhe a minha espada. Por outras palavras, estou a dizer: irmã Margarida, se eu me vir a errar, a irmã tem autoridade pela palavra de Deus, a espada de Deus, para me corrigir, para me dizer: esteja bem, eu não gostei da sua pregação. A sua pregação foi como uma espada. E eu digo: espada. Foi penetrante, irmã? Não, foi chata e comprida. Amém? Então, nós, irmãos, temos que aprender a dar a espada uns aos outros. E é o quê? Dizer assim: meu irmão, corrige-me. Agora é cá para nós, que ninguém nos ouve. Nós gostamos de ser corrigidos. Ninguém gosta. Por causa do nosso ego. Chegar ao pé de nós e dizer assim: o irmão está errado. Nós dizemos logo: mas quem é o irmão para me dizer que eu estou errado? É verdade ou não é? Então, irmãos, hoje nós temos que dar a espada. Primeiro, desarmar. Confiar. Segundo, darmos autoridade para sermos corrigidos. Temos um coração ensinado.
coração quebrantado, humilde. Porque, irmãos, se o Espírito Santo está em vós, se vocês me chamarem a atenção, o que é que eu tenho que pensar e saber? Que Deus está a chamar a atenção. Então eu tenho que dar a espada. Eu tenho que deixar o outro ser um instrumento nas mãos de Deus para me aperfeiçoar. Ainda mais este ano, que é o ano da maturidade. Este é o ano em que Deus vai nos usar uns aos outros para tirar de nós o que não presta. Então, hoje, meus irmãos, temos que estar na disposição de dar a espada. Quando Jonatas deu a espada, ele estava a dizer: Davi, eu te dou a autoridade para tu me corrigir. Mas eu também quero te dizer que eu estou desarmado. Aleluia. Queridos, vamos fazer compromisso, tem que haver dar a espada. Imagina no casamento. Marido e mulher, vou dar aqui um exemplo destes dois abençoados. Mas parece que se o diabo não confiar na sua esposa, se ele estiver desconfiado, ele não vai dormir, porque tem medo que à noite ele não. Ele não vai comer, porque tem medo que ela ponha veneno na comida. Ele não vai tomar banho, com medo que ela mande para lá o secador. Foi apanhar um choque. Então, irmão, que relacionamento é esse? Temos que dar. Temos que confiar. Amém? Mas é verdade ou não é que na igreja existem alguns irmãos, não nós, os outros, desconfiados. É? A igreja dos portugueses ali de baixo, não é? São desconfiados. Aqui não. Lá? São desconfiados. Um visitante aparece, não canta uma canção. Visitante. Não! Mas olha, quem é este? Não é máfia. Irmãos, temos que dar as espadas. Amém? Amém? Quarta coisa que Jonatas deu na vida. Deixa eu ver se eu tenho tempo ainda. Ainda tenho. Quarta coisa, o arco. O arco, irmãos. Eu estive a investigar sobre o arco. Inicialmente eu pensava que o arco também era uma arma. Mas eu percebi que no tempo de Jonatas e Davi, para quem não sabe, foi há 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Jesus, foi há muito tempo, a guerra naquela altura não é como hoje, à distância. A guerra era corpo a corpo. Os exércitos se juntavam nos montes, desciam aos vales e lutavam corpo a corpo. Lembram-se de Davi e Golias? A luta que foi corpo a corpo. Certo? Então quer dizer que o arco não era uma arma. Ia ser usado como arma. Mas a sua função principal não era a arma. A principal função do arco era a sobrevivência do soldado. Era o arco que ele usava para caçar e comer. Porque eles ficavam às vezes, irmãos, meses fora de casa. No terreno de batalha. Então, como é que eles sobreviviam? Com o arco. Caçavam com o arco. Quando Jonatas deu o arco a Davi, Jonatas estava a dizer assim: eu vou cuidar de ti, eu vou te sustentar, eu vou suprir as tuas necessidades. Num compromisso, para além da capa, para além da armadura, para além da espada, tem que haver o arco. Num compromisso, eu tenho que dizer ao outro: eu vou cuidar de ti. Eu vou suprir as tuas necessidades. Não vou ficar indiferente às tuas necessidades, mas eu vou cuidar de ti. Eu vou pôr a mão no bolso, vou tirar o meu arco para te ajudar, para te abençoar. Irmãos, cristianismo é isto. Cristianismo é nós cuidarmos uns dos outros. O que é que a palavra de Deus diz? Diz: se alguém está triste, entristeçam-se com ele. Se alguém está alegre, alegrem-se com ele. Chorar como se choram, rir com os que riem. Se alguém está a passar necessidades, abençoa o teu irmão. Irmãos, nós temos que dar o arco uns aos outros. No casamento, irmão, temos que dar o arco um ao outro. Que história é essa no casamento? O casal a ver duas contas bancárias, meu irmão. Cada um tem a sua conta bancária. Isso não é de Deus. Isso é pecado. Podes ter várias contas, mas os dois serem os titulares das contas. Porquê, irmão? Porque não há no casamento o meu dinheiro, o teu dinheiro. Não, é o nosso dinheiro. É a nossa casa, é a nossa família, é as nossas despesas. Nós somos uma família. Amém. Entendem o que eu estou a dizer? Agora, não é verdade que às vezes, agora, mas o casamento antigamente era diferente. Agora os casamentos andam para aí. É tudo o meu dinheiro, o teu dinheiro, a minha casa. Até dividem as despesas em casa.
paga comida, tu pagas água e luz. Misericórdia, irmão. Temos que ter um verdadeiro compromisso. Temos que dar o ar uns aos outros. O que é meu é teu. O que é teu é meu. Irmãos, num verdadeiro compromisso tem que haver isso. Tem que haver isso. Tem que dar o ar, tem que cuidar do outro, tem que suprir a necessidade do outro. Eu não estou só a falar de necessidades físicas. Estou a falar de necessidades emocionais e espirituais também. Aleluia. Amém, queridos? Então, num verdadeiro compromisso, temos que dar o ar uns aos outros. Temos que cuidar uns. Não era o que a igreja primitiva fazia quando nós lemos lá os Atos dos Apóstolos. O que é que eles dizem? Atos 2. Diz que eles vendiam as suas propriedades e repartiam pelos mais pobres. Irmãos, isto é dar o arco. Querido, se na nossa igreja houver algum irmão que está a passar uma dificuldade, nós temos a obrigação de cuidar, de ajudar, de dar uma cesta básica, de ir ajudar a pagar uma conta que está atrasada, porque nós somos poucos, nós temos um compromisso uns com os outros. Glória a Deus, Isso é importante. Eu dou graças a Deus porque eu sei que vocês aqui, e nós, embaixadas em geral, nós temos esse hábito, não é? De dar cesta básica, de ajudar. Eu sei que há muitos irmãos aqui já fizeram compras, chegaram lá, entregaram aos irmãos, não é? Alguns irmãos até depois nem quiseram ficar na igreja, mas vocês fizeram isso por amor. Mas não digas. Amém? Põe a capa, irmão. Põe a capa. Amém, irmãos? Mas é verdade, não é? Nós temos que dar o ar uns aos outros. Temos que cuidar uns dos outros. Em nome de Jesus. Conta-se que um soldado, no meio da Primeira Guerra Mundial, um soldado foi em missão para as trincheiras do inimigo e foi ferido gravemente. E ficou no meio do campo de batalha. Na Primeira Guerra, quem não sabe, havia umas trincheiras e eles lutavam trincheira a trincheira, não é? E às vezes um corajoso ia até a outra trincheira e lançava uma granada e fugia, não é? Então, ele foi ferido no meio, ficou no campo de batalha. E houve um soldado que disse ao seu comandante: eu vou buscar o meu camarada. E o comandante disse: tu és tonto, ok? Tu queres morrer? Não vás, eu não te autorizo. Mas ele disse: não, peço desculpa, mas eu tenho que ir. Porque eu sei que se fosse eu, ele ia me buscar. Então eu vou buscar, porque eu tenho compromisso com o meu camarada. E foi! Chegou ao pé dele, ele ainda estava vivo, ele abraçou, ele começou a transportá-lo. Mas pouco a chegar à trincheira dele, já faltava apenas um metro, levou um tiro fatal. Quando os dois caíram na trincheira, os dois caíram, um morto, o que estava ferido morto, e o outro já estava numa fase quase morrer. E o comandante agarrou e disse: valeu a pena, tu tens morrido. E ele disse assim: sim, meu comandante, porque quando eu cheguei a ele disse-me: eu sabia que tu virias. Irmãos, um compromisso tem que haver ar, tem que haver dizer: eu confio em ti, eu sei que estou contigo, eu sei que tu não estás sozinho. Amém, queridos? Somos compromissos hoje em dia. Se a coisa não corre como eu quero, adeus. Não é? A pessoa hoje casa-se, acontece qualquer coisa, já se descasa. Quinta coisa, qual é? O cinto. Glória a Deus. Para que serve o cinto, irmão? Para as calças não caírem, não é? Irmão, se eu não tivesse cinto, agora as calças, quer dizer, no meu caso não, que eu estou gordinho, então as calças não caem mesmo. Isto é só bem enfeitado. Mas o cinto, tecnicamente, é para segurar as calças. O cinto serve para quê? Para sustentar. Certo? Irmãos, o cinto é a última coisa que Jonatas deu daqui, mas talvez é das mais importantes, porque era o cinto que mantinha tudo no seu devido lugar. O cinto fala-nos de sustentamento, fala-nos de encorajamento. O cinto é aquilo que sustenta, que anima, que não deixa cair. Irmãos, num compromisso tem que haver cinto, tem que haver encorajamento. Temos que encorajar uns aos outros, temos que pôr o cinto uns aos outros, temos que dizer uns aos outros: eu estou contigo, ninguém nos vai separar. Se tu caíres, eu vou te levantar, porque eu estou contigo. Estamos presos pelo cinto do compromisso.
queridos. Eu quero te dar o exemplo do maior cinto da Bíblia. O maior cinto da Bíblia. Quem era o maior cinto da Bíblia? Quem é que sabe? Barnabé. Quem é que já ouviu falar de Barnabé? Irmãos, Barnabé foi um dos primeiros discípulos da igreja primitiva. Eu não sei se ele era um dos 12, eu acho que não era, talvez um dos 70. Mas não há dúvida que ele viveu na igreja primitiva. Ele foi companheiro de Paulo, lembram-se da primeira viagem missionária. E foi também Barnabé que vendeu a sua fazenda e trouxe o dinheiro ao pé dos apóstolos. Mas Ananias e Safira ficaram com inveja, lembram-se? Foram fazer o mesmo, mas só deram metade do dinheiro. E morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Lembram-se? Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, não há dúvida. Mas Barnabé, mais do que um homem cheio do Espírito Santo, ele era o maior cinto da igreja primitiva. Sabes porquê? Primeiro, sabes o que é que significa o nome Barnabé? Barnabé. Bar é filho de. Nabé, em hebraico, é consolação ou encorajamento. Então, Barnabé literalmente significa filho da consolação ou filho de encorajamento. E sabes o que Barnabé fez, irmão? Fez uma coisa fantástica. Vamos abrir a Bíblia para ver. Barnabé, ele teve um papel muito importante. Às vezes nós não damos valor àquilo que Barnabé fez. Eu queria que tu abrisses agora, se faz favor, a Bíblia em Atos 15. Ou melhor, Atos 9. Primeiro Atos 9. Atos 9, vamos ler o 26 e o 27. Lê lá comigo. Atos 9, 26 e 27. Olha aqui. E quando Saulo, diz comigo, Saulo. Quem era Saulo? Paulo. Paulo é grego, Saulo é hebraico. Mas é o mesmo nome. Saulo, ou Paulo, para quem não sabe, para nós é a pessoa mais importante do Novo Testamento. Além de Jesus, porque foi ele que escreveu as cartas, não é? E ele é o apóstolo dos gentios. Ele é o nosso apóstolo. A Embaixada Cristã tem um apóstolo. O nome dele é Paulo. Ele é o nosso apóstolo. O apóstolo dos gentios, certo? Paulo, quem é que sabe como é que Paulo se converteu? Exatamente. E ele ia para onde, sabe? Ele ia para... Não, vinha de Jerusalém e ia para Damasco. Damasco é a capital da Síria, certo? País ao norte de Israel. Agora uma pergunta. Vê se vocês conseguem ver. E Paulo ia lá fazer o que a Damasco? Matar os cristãos. É verdade, ele era um assassino de cristãos. Inclusive a Bíblia diz que ele esteve na morte do primeiro mártir da Bíblia, do Novo Testamento de Estevão. Ele diz que ele segurou a roupa dos que apedrejavam Estevão. Paulo, a Bíblia diz que antes de se converter, ele era um assassino. Ele foi pedir cartas ao sumo sacerdote para ir a Damasco, a outro país, prender os cristãos e matá-los. Agora, quando ele ia na estrada para Damasco, o que é que aconteceu? Apareceu Jesus, né? Uma luz forte, ele caiu do cavalo, não foi? Ficou cego. O que é que a voz dizia? Porque ele disse, quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. Certo? Agora, Saulo teve um encontro com Jesus, converteu-se, certo? E depois entrou na cidade cego. Ficou cego, não via nada. De repente, a Bíblia diz que Jesus aparece a um discípulo lá em Damasco, chamado Ananias. E disse assim, Ananias! E ele deve ter dito, yes, sir! Diz assim, Ananias! Vai até à rua direita. Está lá Paulo e impõe as mãos para ele receber o Espírito Santo e ser batizado. Sabes o que é que Ananias disse? Eu? Não! Paulo! Tu sabes quem é Paulo Jesus? Tu não estás a ver meu filho? Paulo é um assassino, a gente anda a fugir. Eles disseram que ele ia chegar aqui para matar a gente está tudo escondido por causa desse camarada Paulo. Esse é pior lá que o Cearense ou a peixeira de impossível. Só um cabra abaixo do inferno. Hã? Lá do Ceará. Estou brincando. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isto? Que Paulo tinha uma fama terrível. Tinha um dia. Ananias não queria ir. O anjo apareceu. Disse vai. E ele disse eu não vou. Até que depois foi, né? Também? Se não fosse. Foi, orou. As camas caíram. Foi batizado. Certo? E tudo bem. Mas depois a Bíblia diz que Ananias fez o quê? Foi-se embora, almoço. Não quer mais conversa com isto. Foi-se embora. Agora, olha o que é que diz a Bíblia. Quando Saulo
Paulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Olha lá. Volta. Mas todos o temiam, não querendo que fosse. Paulo converteu-se, mas ninguém queria recebê-lo. Todos tinham medo dele, porque pensavam que ele era o quê? Um agente secreto. KGB. Alguém que queria se infiltrar para... Então imagina Paulo, crente. Queria ter comunhão com a igreja, mas ninguém queria ter comunhão com ele, diz a Bíblia. Até que... Próximo versículo. Então Barnabé, filho da consolação, filho do encorajamento, então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe-o aos apóstolos. Aleluia! E lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Irmãos, Barnabé aqui foi cinto. O que é que ele fez? Ele trouxe Paulo. Ele disse assim: Paulo, não temas, Paulo. Não desistas, Paulo. Eu confio em ti. Eu sei que a tua conversão é verdadeira. Eu sei que tu não estás a enganar. Eu sei que Jesus mora no teu coração. Então vem comigo, eu vou-te apresentar. Mas é aos chefes da igreja. Vem comigo. Vais conhecer Pedro. Vais conhecer Tiago. Vais conhecer Judas, não, que já morreu. Mas os outros tu vais conhecer todos. Vem comigo. E foi lá e apresentou-os lá. E disse a eles, e mais, intercedeu e disse assim: olha, eu acredito que a história dele é verdadeira. E verdadeiramente ele teve um encontro. Pôr o cinto no outro, irmãos, é ajudar o outro quando ele está desanimado. Quando ele pecou e está triste, em vez de nnós dizermos assim: vai-te embora, seu imundo. Não, irmão, a igreja não faz isso. A igreja vai chamar o filho. A igreja põe um anel no dedo, a igreja põe sandália no pé, a igreja põe uma veste nova, porque essa foi o exemplo que Jesus nos contou. Mas hoje em dia, irmãos, há muitas igrejas que em vez de pôr o cinto, baixam as calças. Baixam as calças, isto é, faz o quê? Envergonham. Então hoje, irmão, temos que ser Barnabés na vida dos outros. Temos que pôr o cinto uns aos outros. Temos que dizer: meu irmão, irmã Margarida, a luta da irmã não é só sua, é minha também. Estamos juntos. Porque eu acredito em vocês, em nome de Jesus. Irmão, temos que ser como Barnabé. E sabes, irmão, Barnabé, ele realmente... Nós temos que pregar mais sobre Barnabé. Porque Barnabé era um homem fabuloso. Houve uma vez... Barnabé foi com Paulo à viagem, certo? Aquilo lá no meio da viagem houve lá um problemazinho, porque eles levaram uma pessoa com eles, um jovem chamado João Marcos. E a Bíblia diz-nos que a determinada altura aquilo estava difícil, muita perseguição, muitas lutas, prisões. Então João Marcos chegou a uma população que conhecia aí. Na segunda viagem missionária, diz a Bíblia, que Paulo e Barnabé combinaram uma viagem. O que é que aconteceu? Vamos ler Atos 15 agora. Já estamos a terminar. Atos 15. Atos 15, verso 36 a 39. Olha lá. 36 a 39. Diz assim: e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciámos a palavra do Senhor para ver como estão. Certo? Segunda viagem missionária. Próximo. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. O tal João Marcos. Barnabé disse o quê, Paulo? Ok, vamos. Mas vamos levar connosco João Marcos. Olha o que é que Paulo disse. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfília se tinha apartado deles, não os acompanhou naquela obra. Próximo. Tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre. Irmão, estás a entender o que é que a Bíblia diz? Diz que Paulo disse a Barnabé: vamos visitar os irmãos das igrejas que abrimos. Barnabé diz: então vamos levar João Marcos, porque João Marcos está triste, João Marcos está desmotivado. Vamos segurar, vamos trazê-lo connosco, vamos lhe dar uma segunda oportunidade. O que é que Paulo disse? Não.
era um bocado poético, não é? A Bíblia diz, irmãos, que houve tal contenda entre eles. Paulo e Barnabé discutiram. Porque Paulo dizia, ele comigo não vai. Barnabé diz assim, mas temos que o levar. Se calhar Barnabé até diz assim, lembras-te de ti? Lembras-te quando ninguém te queria receber e eu fui-te lá buscar? Então porquê que tu não queres trazer João Marcos contigo? Paulo diz, eu não levo ele. E a Bíblia diz que Barnabé diz assim, então se tu não queres levar com ele, eu vou. Eu vou pôr o cinto nele. A Bíblia diz que ele navegou com outro a Chipre. Irmãos, Barnabé era um homem que não abandonava ninguém. Barnabé era um homem que buscava ajudar os mais fracos. Barnabé era um homem inocente, sustentável, suportável aos outros. Amém, queridos? Eu queria terminar dizendo isto. Num verdadeiro compromisso, nós temos que ter estas 5 coisas. Para que haja um verdadeiro compromisso aos olhos de Deus, nós temos que ter estas 5 coisas. Quais são elas? Primeiro, guardar. Segundo, proteger. Terceiro, confiar. Quarto, fazer o quê? Cuidar. Quarto, e cinco, encorajar. E hoje eu queria te fazer uma pergunta, queridos. Os teus relacionamentos, os compromissos que tu já fizeste, será que estas 5 condições estão fortes? Estão presentes? Qual destas 5 coisas, hoje ao sair daqui, tu queres pedir a Deus para te ajudar? Será que precisas de dar mais a capa? Será que precisas de dar mais a armadura, o arco, a espada? Tu saias daqui hoje e possas dizer, Senhor, eu quero crescer em maturidade, crescendo no meu compromisso. Sabes, querido, eu termino porque vamos já fazer a ponte com a ceia do Senhor. O nosso Deus, quando enviou Jesus, Ele era estas 5 coisas que o Jonatas veio a ver. Jesus, Ele é a nossa capa. Porque Ele cobriu a nossa nudez. Ele cobriu os nossos pecados. Ele cobriu a nossa vergonha. Ele nos cobriu com o seu sangue. A capa é o quê? O sangue que Ele derramou por nós. A armadura. O que era a armadura? Ele deu-nos a sua armadura. O que é a sua armadura? É a sua proteção, os seus anjos ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. A espada, Ele também nos deu a sua espada, que é a sua palavra, que nos corrige, que nos aperfeiçoa, que nos santifica. E o arco? Irmãos, a promessa que Ele cuidaria de nós. A promessa que Ele supriria cada uma das nossas necessidades. Filipenses 4:19 diz o quê? O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá cada uma das vossas necessidades. E em último lugar, o cinto. Quando Jesus veio, Ele também nos deu o cinto. Sabes quem é o cinto? É o Consolador. É o Espírito Santo. É aquele que, tal como Barnabé, quando nós estamos tristes, Ele vai lá e diz assim, não temas, porque eu estou contigo. E hoje, irmãos, nós possamos, ao tomar a ceia do Senhor, possamos dizer, Senhor, ajuda-me a realmente receber a capa, a armadura, a espada, o arco. Mas ajuda-me, Senhor, não só a receber, mas a dar aos outros também. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Amém?